Salve galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe uma história que vai mexer com qualquer fã de futebol que acompanhou o Barcelona nos anos 2000. Deco, um dos maiores meias da história do Barça, deu uma entrevista exclusiva ao GE.com e revelou como foi a chegada do Pep Guardiola em 2008, o dia em que o treinador dispensou ele, Ronaldinho e Eto'o de uma vez só. E se você ainda não é inscrito, aperta o botão e fortalece a gente. Antes de entrar nos detalhes da entrevista, é importante contextualizar quem é esse cara. Deco Anderson Luiz de Souza nasceu em São Bernardo do Campo, foi embora para Portugal ainda jovem e construiu uma das carreiras mais completas que o futebol europeu já viu. Jogou Porto, Barcelona, Chelsea e Fluminense. 2 títulos de Champions League. Naturalizado português, jogou pela seleção por anos e foi finalista da Euro 2004. Hoje é diretor de futebol do Barcelona, mas foi quando ainda era jogador, em 2008, que viveu um dos momentos mais difíceis e ao mesmo tempo mais reveladores de toda a sua trajetória. Em 2008, Pep Guardiola assumiu o Barcelona. Na sua apresentação como técnico, ele foi direto, não contava com Deco, Ronaldinho e Eto'o, 3 dos maiores nomes do clube na época. Uma declaração que chocou o mundo de futebol, mas o que Deco pensa sobre isso hoje? Ele foi surpreendentemente honesto na entrevista ao GE.com. Ouça o que ele disse. No meu caso e do Ronaldo, era fácil. No caso do Eto'o, era um erro. Tanto que sim, o Eto'o ficou e acabou sendo importante na conquista naqueles anos. Eu digo um erro porque o Eto'o era um dos melhores atacantes, eu também era um dos melhores do meu campo, o Ronaldo, mas na minha posição tinha a Iniesta, tinha a Xavi, tinha sido o melhor jogador da Eurocopa, tinha a Yaya Touré, tinha a Busquets subindo de baixo no meio campo, ou seja, você tinha jogadores no alto nível, consolidados já, ou seja, o Iniesta se consolidando, o Pep conheceu o Busquets, sabia que tinha ali, sabia que tinha a Yaya Touré, ou seja, você não... Era muito mais simples a minha mudança, né? A do Ronaldo é complexa, porque Ronaldo gigante, mudou, mas você já tinha um Messi protagonista, você já tinha o próprio Henrique podia jogar pelo lado esquerdo, você tinha ali coisa do Eto'o, onde era que eu achava que era um erro o Eto'o ter saído ali se você não tivesse um jogador, porque é muito difícil ter um jogador como o Eto'o. E a verdade é que o que aconteceu foi que o Eto'o acabou ficando e foi fundamental para esse ano dessa geração. Então assim, eu na verdade... Eu sempre disse que eu queria jogar no Barcelona, queria estar na história do clube e o momento de acabaria. É o que eu falo, as derrotas, as vitórias, elas personificam em alguns jogadores erradamente, que não deveria ser, e também nas derrotas elas acabam tendo um peso maior sobre as figuras e é assim que funciona. Então assim, eu acho que é um processo normal de um esporte que ele tem essa parte emotiva e que ela acontece. Eu não vi como nenhuma revolução, sempre falei isso, acho que o Pepe, para mim, foi um dos maiores treinadores que eu vi. Não trabalhei com ele, gostaria de ter podido trabalhar com ele para entender melhor do que todo mundo fala. Mas essa transição foi mais simples em algumas posições, que era a minha, que eu acho que eu, se estivesse no lugar do clube hoje, talvez era uma decisão acertada. Talvez a do Ronaldo, polêmica, mais acertada, do Eto'o era um erro. Mas era uma forma de marcar uma mudança, de dar de alguma forma os 3 pilares do time, ou de que a imprensa colocava, éramos nós e depois na derrota também, ou seja, então era um pouco esse lado aí. Eu não achei que, não tive nenhum, nenhum problema, minha etapa acabou, beleza, vamos para outro clube, enfim, foi legal ter ido pro Chelsea, foi legal ter a experiência da Premier League, para mim serviu para muita coisa. Mas eu vejo como um processo natural. Se me perguntasse hoje se foi certa, eu diria que sim. Complexo, porque você fala de jogadores importantes, sempre vai ter no Barcelona, sempre tem uma emoção também ao redor disso, mas eu acho que foi uma decisão, digamos, de uma nova mudança, com jogadores que te davam garantias para fazer isso, né? Eu acho que a única não garantia, se não tivesse o Eto'o ficado, talvez teria sido um erro. Para quem esperava ressentimento, Deco surpreende. Ele analisa a própria saída com uma frieza e com uma lucidez quase desconcertante. Ele entendeu o momento, ele entendeu a lógica e mais. Se tivesse no lugar da diretoria, teria tomado a mesma decisão. Mas se a saída do Deco foi simples, como ele mesmo definiu, a de Ronaldinho era outra história.
Deco reconhece a complexidade. Ronaldinho era o maior jogador do mundo poucos anos antes. O cara que havia reacendido a chama do Barcelona depois de anos de sombra do Real Madrid dos Galácticos. Mas em 2007 e 2008 o desempenho de Ronaldinho caiu e Deco, que jogou ao lado dele durante anos, fala sobre isso com muito cuidado. E quando perguntado se faltou ao Ronaldinho a ambição que sobra em Cristiano Ronaldo, Deco recusa o argumento fácil. Ele lembra que o futebol é coletivo e que não dá para ganhar o peso de um resultado inteiro nas costas de um jogador. Uma resposta madura que vai contra a narrativa simplista que a internet repetiu por anos. E você, acha que Guardiola errou ao dispensar Deco e Ronaldinho de uma vez? Ou foi a decisão certa para construir aquela geração histórica do Barça? Comenta aqui embaixo, deixa o like e se inscreve no canal.